Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a parábola do dono da vinha. O texto que serve como base para o nosso estudo, Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, que diz assim: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe havia ou que lhe pertencia. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram, a outro apedrejaram. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma maneira. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, tomar sua herança. E assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Você pode perceber a semelhança entre essa parábola e a parábola que analisamos ontem, de Isaías capítulo 5. A diferença está que nessa segunda parábola, alguns detalhes foram acrescentados por Jesus ao contar essa mesma parábola, dando a entender que haviam alguns elementos que não estavam presentes na primeira parábola lá de Isaías 5. Nós vamos dar uma olhada agora nessa segunda parábola, tentando entender como o livre-arbítrio, o direito de escolha, fez com que o Senhor Deus tivesse ainda mais paciência com o seu povo amado. Aguenta firme que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Em Mateus, no capítulo 21, nós descobrimos algumas coisas realmente extraordinárias. Jesus está chegando próximo do momento em que ele vai morrer pela humanidade. Aliás, ele já estava vivendo a última semana dele na Terra antes que ele passasse pela experiência da cruz. O modus operandi de Jesus mudou completamente nessa última viagem para Jerusalém daquilo que tinha sido as outras ocasiões. Jesus era extremamente pacato, pelo menos discreto. Quando ele operava um milagre, ele dizia: não conte nada para ninguém. Mas agora, dessa segunda vez, parece que alguma coisa havia mudado. Ele entra de forma triunfal na cidade, chamando a atenção, as pessoas o estão aclamando: bendito o filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Os próprios sacerdotes procuram Jesus e dizem: diga para que as multidões se calem. E Jesus vai dizer: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Alguma coisa havia mudado. Ele vai para o templo e quando chega no templo percebe aquela feira que haviam montado no pátio dos gentios, e Jesus vai tomar um chicote, vai arrebentar todos os cercados, soltar os animais, virar mesas dos cambistas, e ainda vai dizer: a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então ele chama as pessoas para ali, para aquele pátio, onde ele vai curar e ensinar. Durante essa semana que ele vai, por exemplo, fazer o seu sermão mais duro em relação aos líderes religiosos, aos fariseus e aos mestres da lei. Ele vai chamá-los de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados. Você percebe nitidamente que alguma coisa está bem diferente. Jesus sabia que aquela era a sua última oportunidade com as pessoas, antes que ele pudesse morrer, ressuscitar e ir ao céu, e ele não os deixou no escuro. Mas agora, durante essa semana, ele vai, em determinado momento em que estava fazendo os seus ensinamentos, ele vai contar uma parábola. E na parábola, ele vai mencionar explicitamente. É a mesma parábola de Isaías 5, só com mais detalhes. Um senhor preparou a terra, escolheu a melhor terra, a mais produtiva, colocou nela plantou a sua vinha, arrancou as pedras, construiu um lagar, construiu uma torre, os mesmos elementos que aparecem em Isaías 5. Mas ele foi fazer uma viagem e arrendou a sua vinha para alguns lavradores. Ele está falando aqui dos líderes religiosos da nação de Israel.
Não há dúvidas a respeito disso. E depois de ter ido embora, no tempo da colheita, ele manda os seus servos, representados aqui pelos profetas, que vêm para poder buscar aquilo que pertence ao dono da vinha. Mas eles apedrejam uns, eles maltratam outros, eles matam um terceiro. E o dono da vinha envia ainda mais servos. E a todos eles foi feita exatamente a mesma coisa, representando tudo o que aconteceu com os profetas da antiguidade. Ser chamado por ofício de profeta no Antigo Testamento significava que você não teria morte natural, que você com certeza passaria pelo martírio. E ele vai dizer, finalmente, quando ele percebeu que não tinha resposta daqueles agricultores maus, ele pensou, pelo menos ao meu filho eles vão respeitar, e mandou o filho. E então esses lavradores mataram o próprio filho para tentar se apropriar da vinha. E ele termina com uma pergunta: quando o senhor da vinha vier, o que vocês acham que ele fará àqueles lavradores maus? A questão aqui é colocada de forma muito clara. Tudo que o Senhor Deus pôde fazer no contexto do Antigo Testamento, ele fez. Profeta após profeta, ele enviou Jesus. Todas as tentativas que ele fez foram frustradas, ainda assim. Ele continuou trabalhando. Por isso, quando você olha para a Bíblia, você percebe que se tem uma característica de Deus que deve ser exaltada de forma tremenda, é a sua paciência. Então aqui eu preciso reverberar as palavras de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 9, quando ele vai dizer: o Senhor não se atrasa em fazer o que prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tudo que o Senhor puder fazer para nos salvar, ele fará. A única coisa que ele não pode fazer é nos obrigar a querer aceitar a sua proposta. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor, da tua compaixão, do teu cuidado. Ajuda-nos a permanecermos em ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?